Olá, olá, olá. Paz de Cristo. Vocês estão me ouvindo? Por favor, me deem um feedback. Está todo mundo me ouvindo? Se vocês estão me ouvindo, me digam amém. Estão conseguindo me ouvir? Tá tudo beleza? Como é que tá aí? Tá o feedback aí. Estão me ouvindo bem? O som tá chegando aí, beleza? Tudo tranquilo? Show! Eu vou até tirar o fone então. Eu vou até tirar o fone. Gente, vocês acreditam que tinha gente mandando solicitação agora ainda? Tinha gente querendo pagar a inscrição agora. Aí a Viviane falou: Renan, me dá mais uns minutos aí para eu poder colocar esse povo aqui, que senão vai ficar muita gente de fora. Eu falei, beleza. Aí acabou que o pessoal foi entrando agora, ainda entrou bastante gente agora. Mas vamos lá, vamos que vamos. Primeiro deixa eu agradecer vocês aí, pessoal que já fez a inscrição há muito tempo, pessoal que está começando agora, sejam todos bem-vindos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já fez outra imersão comigo? Quem já fez outra imersão comigo aqui? Quem aqui já estudou comigo outro livro? Quem fez Abacuque? Quem fez Joel? Quem já fez? Ah, beleza. Então você já conhece, sabe como é que a gente faz. Vai caminhando aqui versículo por versículo, né? Tava chovendo muito aqui agora há pouco também. Vamos torcer aqui para não cair a internet, para não cair a energia aqui. Tava chovendo. A Rosa Bonfim já fez todas. O Gilmar também acho que já fez todas. A Daniela também acho que já fez todas. A Maria fez Abacuque, Joel. Deve ter feito também lá a Ruth, né? Ruth lá pela manhã no meu Instagram. Joel e Abacuque, Joel. Então é a mesma pegada. A diferença que por que eu estou perguntando isso? Porque a diferença desses livros, Abacuque e Joel, por exemplo, são profecias, né? Abacuque e Joel são profecias que Deus dá aos profetas. E quando a gente vai fazer a imersão nesses livros, o que a gente faz? A gente trabalha o cunho profético. Vocês viram lá, né? A gente vai debruçando o que uma coisa significa, o que outra significa. Jonas é diferente. Jonas é meio que uma obra biográfica, né? Jonas é meio que uma obra biográfica. Então a gente tem que trabalhar bastante a atitude do profeta, tem que analisar alguns detalhes ali que são diferentes de profecias, e lá na frente, nos capítulos finais, nós vamos ver isso com mais calma, tá? Nós veremos isso com mais calma. Mas só para vocês entenderem a diferença, por exemplo, de Joel, tem lá os gafanhotos. Aí nós tivemos que estudar o que significava aqueles gafanhotos, se eram realmente um exército de verdade, ou se eram apenas uma visão que Deus deu ao profeta, se era literal, se não era. Aí você vai em Abacuque, né? A invasão dos caldeus, aí a gente tem todo aquele contexto por detrás. Jonas não, Jonas já é mais biográfico. Jonas mostra mais a atitude do profeta. Você vai ver que é mais Deus trabalhando na vida do profeta do que Deus trabalhando basicamente na profecia que o profeta tem que entregar. Embora isso aconteça lá no final do livro, quando o povo de Nínive por fim ouve a mensagem de Jonas. Mas você vai ver que é mais Deus tratando com o profeta, é algo mais particular. E aí já a nível de introdução a gente já começa a aprender com isso aqui. Já dá pra gente começar a aprender alguma coisa com isso aqui. Por quê?
porque tem situações que Deus usa para nos tratar. Existem missões que Deus nos dá, existem coisas que Deus nos dá para fazer, que não é para nos tratar, é para tratar com quem Ele nos envia ou aonde Ele nos envia. Tá pegando aí? Tem coisas que Deus te manda fazer que não vai tratar você, embora você vá aprender lições, embora você vá extrair lições daquilo, o foco central é onde Deus te mandou, é para quem Deus te mandou. E aqui em Jonas nós vemos que Deus trabalha muito com o profeta. Deus vai trabalhar no caráter do profeta, Deus vai trabalhar nas atitudes do profeta. Então muitas vezes é assim que Deus faz. Deus nos dá uma missão, Deus nos dá um alvo, Deus nos dá uma diretriz, Deus nos dá um objetivo, e o objetivo maior somos nós. É você mesmo que está indo fazer, que vai ser trabalhado. Você quer ver um negócio interessante? Minha amiga Débora está aí, a Débora Andrade, vai fazer uma live comigo, hein, Débora? Depois eu vou te chamar no zap, minha amiga. Você mandou um zap lá, eu nem respondi. Talvez a gente faça amanhã. Se você estiver disponível amanhã cedo, a gente pode fazer uma live amanhã cedo, tá? Sexta-feira faz uma live amanhã cedo juntos. Então a gente vai ver que muitas vezes, voltando ao assunto aqui, Deus trata conosco através daquilo que Ele nos manda fazer. Deus te manda fazer alguma coisa, Deus te dá um objetivo, Deus te dá um alvo, Deus te dá um sonho, e Deus trabalha em você mais do que naquilo que Ele te mandou fazer. Você quer ver um exemplo disso? Abraão. A gente pega a história de Abraão. Se você for analisar ali no hebraico, que não é minha área, eu não domino o hebraico, mas quando Deus fala com Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, o termo hebraico que aparece ali é sai-te para ti a terra que eu te mostrarei. Olha que interessante. Sai-te a ti, ou sai-te para ti a terra que eu te mostrarei. É mais ou menos o envia-me a mim de Isaías. Então quando Deus chama Abraão e manda Abraão rumo ao desconhecido, noutras palavras, Deus está dizendo o seguinte: Abraão, eu vou trabalhando contigo ao longo da jornada. Você vai sair para si mesmo, você vai se descobrir ao longo dessa jornada. Você vai se descobrir ao longo dessa caminhada. Muitas vezes é assim. Então Deus manda Abraão rumar ao deserto, e Abraão vai caminhar 25 anos no deserto, esperando a promessa, e nesses 25 anos em que Isaac não aparece, que Isaac não nasce, Deus está trabalhando no caráter de Abraão. Deus está trabalhando na espiritualidade de Abraão. E não é diferente aqui no profeta Jonas. Enquanto Jonas não chega no destino final dele, enquanto Jonas não chega onde Deus quer que ele chegue, Deus vai trabalhando em Jonas, e Deus vai usando coisas para trabalhar na vida de Jonas. Deus vai transformando as impressões de Jonas, o caráter de Jonas, e por aí vai. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui, ao falar sobre Jonas, a estudar sobre Jonas, é isso. É que muitas vezes a missão que Deus nos dá, o objetivo que Deus nos dá, o sonho que Deus nos dá, o projeto que Deus nos dá, trabalha muito mais em nós do que propriamente naquilo que Ele nos mandou fazer. Por isso que durante o discipulado, Jesus fica 3 anos e meio com os discípulos, e primeiro Ele está trabalhando nos discípulos, para depois enviá-los para a missão derradeira, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então muitas vezes, algumas coisas, algumas intempéries, algumas dificuldades podem estar atreladas ao nosso objetivo de vida, ao nosso propósito, à nossa missão, porque primeiro Deus vai trabalhar em nós. Isso é lógico, isso é objetivo, isso é óbvio, desculpa, isso é comum nós vermos, mas não custa nada frisar aqui para vocês que no livro do profeta Jonas nós vamos encontrar essa vertente, né? Vamos olhar por esse prisma, nós veremos isso, Deus movendo na vida de Jonas, muito mais do que na missão em si que Jonas deveria fazer, tá? Então vamos começar aqui a pontuar algumas coisas, e o meu objetivo hoje é não estender muito, porque pelo que eu já percebi, 2 lives só não serão suficientes, porque tem muita coisa para a gente poder pontuar. Então hoje eu vou pontuar aqui uma parte, amanhã a gente pontua outra, a gente vai aumentando e caminhando juntos, e é bom para mim, é bom para vocês, é bom para nós interagirmos, né? É bom para a gente estar junto aqui. Vocês viram a imersão em Ruth, como é que foi extraordinário. Nós fomos trabalhando dia após dia ali, crescendo juntos, aprendendo juntos, e nós vamos fazer a mesma coisa aqui no livro do profeta Jonas. Eu coloquei 2 dias, mas 2 dias vai ser muito pouco, não vai dar.
Então nós vamos trabalhar mais do que 2 dias aqui. É bom que ao longo desses dias aí, 3 ou 4 que nós fomos caminhar, nós vamos aprendendo um pouco mais juntos, tá bom? O pessoal que está no grupo de estudo comigo aí, no grupo do WhatsApp, hoje, por exemplo, esses últimos 3, 4 dias, nós tivemos uma resenha sobre a figueira que Jesus amaldiçoou, e hoje eu fiz uma live aqui para poder falar, fiz uma live no meu perfil pessoal para falar dessa figueira. Foi muito interessante a resenha que foi acontecendo. Quem sabe daqui também pode surgir alguma coisa semelhante e nós continuarmos aí trabalhando o assunto por mais dias, né? Então fica aqui minha gratidão a cada um de vocês, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por estarem aqui, obrigado por acreditarem nisso aí. Então vamos trabalhar aqui devagarzinho, olha a figueira aí de novo, ó, Gideão. Vamos trabalhar devagarzinho então aqui algumas coisas no livro do profeta Jonas, tá? Vamos começar aqui algumas coisas. Eu vou tirar os comentários aqui, depois eu coloco de novo para a gente poder ir falando, tá? Olha que coisa interessante, eu preciso ler aqui para depois explicar, tá? Eu vou bem devagar, porque é imersão, então nós não temos pressa, tá bom? Vamos lá. Jonas capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte, ó: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, algumas versões, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Os 2 primeiros versículos de Jonas já mostram o chamado de Jonas e a missão de Jonas, tá? A gente já vai pontuar melhor. Se você estiver anotando, anota isso aí. Os 2 primeiros versículos já mostram o chamado de Jonas e a missão de Jonas. Muitas vezes nós vemos alguns livros, Deus chamando o profeta para depois dar a missão ao profeta. Aqui o chamado e a missão caminham logo no primeiro e no segundo versículo. E uma coisa que é muito interessante pontuar aqui, gente, eu já vou ativar os comentários, é o seguinte, é que repare que está na terceira pessoa do singular. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Isso vai aparecer durante todo o livro de Jonas. Sempre vai aparecer na terceira pessoa do singular, na terceira pessoa do singular. Você não vai ver Jonas falando na primeira pessoa, como outros profetas falaram, né? Ai de mim, e por aí vai. Os profetas sempre tratando na primeira pessoa. O livro do profeta Jonas, ele sempre vai tratar, sempre vai apresentar Jonas na terceira pessoa do singular. Então, vamos pontuar isso aqui. Deixa eu ler o slide que está aqui. As informações autobiográficas encontradas no livro apontam claramente para o próprio Jonas como autor. Por que é importante dizer isso aqui? É imersão, então vamos lá. Porque você pode encontrar algum crítico bíblico, algum crítico, dizendo que não foi o próprio Jonas quem escreveu o livro. Você pode encontrar alguém dizendo que não foi o próprio Jonas quem escreveu o livro. Muitos estudiosos, né, muitos críticos apontam isso por causa dessa linguagem que Jonas usa, por ele se colocar na terceira pessoa do singular. Então, muitos, se você for pesquisar, dependendo do comentário que você for pesquisar, dependendo do pregador que você for ouvir, pode ser que ele solte essa informação dizendo, não foi o próprio Jonas quem escreveu. Então é comum haver essa divergência. Mas aí, eu gosto muito do comentário de John MacArthur, de Warren Wiersbe, e esses caras mais pujantes, eles coadunam do mesmo pensamento, que essas informações autobiográficas que nós encontramos dentro do livro do profeta Jonas, elas apontam claramente, obviamente, indubitavelmente, que o próprio Jonas foi o autor. Por quê? Por causa das riquezas de detalhes que ele dá, do porão, do lançar sorte, do vento do peixe, da oração. Então, assim, são coisas que só quem passou pela situação poderia escrevê-las, poderia narrá-las tão detalhadamente, tá? Então fica aí a nível de informação para você, que embora você possa encontrar alguns relatos, né, de outras pessoas dizendo que não foi Jonas o autor do próprio livro, dentro do próprio livro você vai encontrar informações suficientes para ter essa certeza. Então, embora o autor se refira na terceira pessoa do singular ao longo de todo o relato, você precisa entender que isso não é algo incomum nos relatos do Antigo Testamento. É muito comum no Antigo Testamento você encontrar. Tem, por exemplo, a referência aí de Êxodo, capítulo 11, verso 3, né? Moisés, 1 Samuel 12, verso 11. Eu coloquei algumas referências onde você vai encontrar o autor do livro citando a si mesmo na terceira pessoa do singular. Então isso é comum no Antigo Testamento. Não foi algo que só Jonas fez.
Então você vai encontrar isso em outros livros da Bíblia. Para você que é exegeta, para você que gosta de fazer uma boa exegese do texto bíblico, isso é uma informação muito importante, ok? Isso é uma informação muito importante. Agora aqui vai um ouro para vocês, tá? Aqui vai um ouro para vocês, ó. Vamos lá. Estou com várias Bíblias aqui, deixa eu escolher uma. Deixa eu pegar uma outra Bíblia aqui para poder ler a referência, tá? 2 Reis 14, 25. Deixa eu ver se eu coloquei a referência certa. 2 Reis 14 e 25. Também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, que era de Gat-Efer. Então aqui nós temos a origem de Jonas. Embora não apareça no livro do profeta Jonas, né, especificamente falando, você vai encontrar lá em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25, qual era a origem de Jonas. Isso aqui é importante porque pega esse ouro aí, hein? Quem já pegou o ouro, dá uma curtida aí, porque tem o ouro aqui, eu sei que vocês já leram o texto aí, ó. Então 2 Reis, capítulo 14, 25, olha o que o texto diz, que Jonas era da cidade de Gat-Efer, o filho de Amitai, da cidade de Gat-Efer. Gat-Efer era uma cidade que ficava próxima a Nazaré. Pega isso, gente. Gat-Efer, era uma cidade que ficava próxima a Nazaré. E aí lá no Novo Testamento, olha o que os fariseus falaram com Jesus em João 7,52. Abre a Bíblia aí. João 7,52. Evangelho que João escreveu, capítulo 7, verso 52. João 7,52. Responderam eles e disseram: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Olha a ignorância dos fariseus falando com Jesus. Olha, não surgiu nenhum profeta da Galileia. Os fariseus se equivocaram. Sabe por quê? Porque Gat-Efer ficava na região da Galileia, onde depois tornou-se Galileia. Então, quando os fariseus falaram com Jesus que da Galileia não se levantava profeta, eles esqueceram do profeta Jonas, que Jonas foi levantado de lá. Jonas surge de lá, da cidade de Gat-Efer, que ficava próxima a Nazaré, região da futura Galileia, onde tornar-se-ia Galileia. Pegou o ouro aí? Vou ativar o comentário, hein? Pegou o ouro aí? Essa é para arrebentar com os fariseus. Essa é para arrebentar com os fariseus. Que aplicação a gente pode fazer disso aqui? Pegaram aí? Deixa eu ver quem pegou comigo isso aí. Dá um alô, ativei até o comentário aí. Quem é que pegou comigo? Tá anotando as referências aí? Depois eu vou mandar para vocês aí, tá? Mas tá pegando as referências aí? Olha que interessante. Quando os fariseus quiseram rebater Jesus, dizendo: você é da Galileia? João 7,52, você é da Galileia? Você nunca examinou a Escritura? Você nunca viu que da Galileia não levantou profeta? Os caras esqueceram de Jonas. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Alguém pode até esquecer da sua origem, mas Deus jamais vai esquecer da sua história. Ninguém vai apagar a sua história. Pode ser que no futuro alguém nunca cite o seu nome ou se esqueça da sua história. Lembra de José? E levantou-se um novo faraó que não conheceu a história de José, ou que não conhecera a José. Entenda isso aqui. Alguém esquecer a sua origem, ou alguém esquecer a sua história, não apaga a sua história, não apaga o seu chamado, não apaga o seu propósito. Então, fariseu lembrando de Jonas ou não, importante que o próprio Jesus lembrou. E Jesus falou o quê? O único sinal que eu vou dar para vocês, eles falaram assim: dá um sinal de que você é o Cristo, dá um sinal pra gente de quem você é. Ele falou: o único sinal que eu vou dar para vocês é o sinal do profeta Jonas. E lá na frente eu vou explicar o que significa esse sinal do profeta Jonas. Então os fariseus esqueceram, mas Jesus cita Jonas. Quem pegou isso aí comigo? Quem pegou? Gente, essa imersão está começando quente, hein?
Quem pegou aí? Então alguém pode até esquecer. Alguém por ignorância ou por maldade pode até esquecer. Por exemplo, o faraó, isso aqui é lindo, Êxodo capítulo 1. O faraó que não cita o nome de José, que tenta esquecer a história de José, né? E não conhecer a José, não se lembrou de José, o nome desse faraó não aparece na história. Quem lembra da live que eu fiz sobre as 10 pragas do Egito? Lembra das 10 pragas? Os egípcios dividiam o ser humano entre os egípcios, é dividido em 5 partes. O corpo, por isso que eles mumificavam, o corpo, a alma, a sombra, o caráter e o nome. Vou repetir. O corpo, a alma, a sombra, o caráter e o nome. Então ter o nome apagado era sinal de desonra. Então aquele faraó que quis apagar o nome de José da história, foi ele quem teve o nome apagado. Os fariseus que se esqueceram de Jonas são lembrados pejorativamente. Mas o único que Jesus disse assim, o único sinal que eu vou dar para vocês, fariseus, vai ser do profeta Jonas, daquele que vocês esqueceram. Então guarda isso aí. Gente, nós só estamos começando, tá? Nós só estamos começando. Guarda isso aí. Alguém pode esquecer do seu propósito, alguém pode não citar a sua história, alguém pode não falar de você, mas o importante é que ninguém vai apagar isso diante de Deus. Há um memorial diante de Deus e na hora certa Deus faz o nome ser lembrado, na hora certa Deus faz as coisas acontecerem, na hora certa Deus dá o sinal. Então, o fato de alguém esquecer de você, isso não apaga a sua história. Você quer ver outra coisa linda sobre isso? Tá? Já que é imersão, então vamos continuar mergulhando aqui. Vamos continuar mergulhando. 1 Samuel 16, isso aqui eu acho lindo. 1 Samuel 16. Vou até tirar aqui o coisa aqui para vocês olharem para mim melhor. 1 Samuel 16. Samuel chega na casa de Jessé e fala assim, Deus mandou vir aqui porque um dos seus filhos vai ser ungido rei sobre Israel. Aí Jessé faz uma fila, 7, deixa o 8º fora, deixa Davi fora. Quando acaba a fila, Samuel pergunta, vem cá, acabaram os mancebos? Deus rejeitou todo mundo. Aí Jessé fala o quê? Falta o menor. Jessé não lembrou o nome, ou não citou o nome de Davi. Claro que Jessé lembrava o nome de Davi, mas Jessé não citou. Jessé falou o seguinte, falta o menor. Agora vamos em 1 Samuel 17. Quando Davi chega diante de Saul, Saul pergunta assim, quem é você? Davi diz o seguinte, eu sou Davi, filho de Jessé. Ou seja, Jessé esqueceu de Davi, Jessé não citou Davi diante do profeta, mas Davi se lembrou de Jessé diante do rei. Pegou o ouro? Pegou o ouro aí? Jessé não citou o nome de Davi diante do profeta, mas Davi citou o nome de Jessé diante do rei. Os fariseus disseram, de Nazaré, da Galileia, não vem profeta. Jesus diz, o único sinal que eu dou para vocês é o do profeta Jonas. Ou seja, alguém pode te esquecer, mas isso não quer dizer que você tem que replicar o mesmo que fizeram com você. Tem uma frase que eu gosto muito, eu tenho usado essa frase, eu gosto muito dela. Retribuir o bem com o mal é diabólico. Retribuir o bem com o bem é humano. Retribuir o mal com o bem é divino. Anota isso aí, vou repetir. Retribuir o bem com o mal, retribuir o bem com o mal é diabólico. Alguém faz uma coisa boa e você retribui fazendo mal, é diabólico. Retribuir o bem com o bem é algo humano. Agora, retribuir o mal com o bem é divino. Só Deus faz isso. E foi o que Davi fez. E aí, só a nível de introdução, é o que nós estamos vendo aqui acontecer no livro do profeta Jonas, logo aqui na introdução da nossa história. Por quê? Porque 2 Reis 14, 25, mostra a origem de Jonas. E lá em João 7,52, os fariseus dizem para Jesus, olha, você não examinou que da Galileia não vem profeta? Os caras se esqueceram de Jonas. Então, o fato de alguém esquecer a sua história não apaga a sua chamada, não apaga o seu ministério, ele continua do mesmo jeito, beleza? Vamos para o nosso segundo slide aqui, que a hora está voando. Vamos lá? Vou tirar aqui o comentário de novo. O contexto do relato do livro de Jonas, claro, nos coloca por volta de 793
entre 793 e 758 antes de Cristo. Isso foi durante o reinado de Jeroboão II. Provavelmente foi nessa época aí que Jonas fora, que esse episódio de Jonas aconteceu. Não dá para dar um número exato, nós estamos falando de um episódio aqui de quase 3.000 anos atrás, mas provavelmente teria sido isso aí. Outra coisa importante, Jonas foi um profeta do Reino do Norte, tá? E seu ministério precedeu de Amós. Amós vem logo depois do profeta Jonas. Então Jonas foi um profeta do Reino do Norte e o profeta Jonas precedeu Amós. E agora outra informação interessante, mas é inaveriguável, não tem como comprovar. Essa informação não tem como comprovar. Você vai ver alguém citar, eu estou falando aqui por quê? Porque de repente você vai ouvir alguém, você vai ler alguém, e alguém vai dizer isso aqui, vai falar, poxa, mas o pastor Renan fez uma imersão e não falou disso. Será que ele não sabia? Não é questão de não saber, é porque a gente não tem uma fonte confiável. Por exemplo, no comentário bíblico de John MacArthur cita isso aqui, mas ele usa exatamente essa palavra. Na verdade, essa palavra eu tirei de lá do comentário dele, né? É inaveriguável, não tem como a gente averiguar essa informação. Mas existe uma tradição judaica, uma tradição oral judaica, que diz que Jonas era o filho da viúva de Sarepta ressuscitado por Elias. 1 Reis 17, 8, 24. Lembra quando Elias vai para a casa da viúva e ressuscita o filho da viúva? Acredita-se que, dentro da tradição judaica, tá? Inaveriguável, não tem como provar isso. Vou repetir em alto e bom som. Não tem como provar isso. Isso é só uma tradição judaica. Que Jonas seria esse filho da viúva ressuscitado por Elias. Ok? Então, mas não tem como provar isso, gente. Não saia pregando isso por aí, tá? Tô te dando um conselho aqui, é uma imersão bíblica. Não saia pregando isso por aí, não diga que eu disse isso. Porque é que eu tô dizendo, eu tô dando uma informação para vocês que não tem como provar, mas você vai encontrar escrito em algum lugar. De repente você vai estar lendo um comentário, você vai estar lendo aí uma biografia de Jonas, você vai estar lendo alguma coisa sobre Jonas e alguém talvez pode citar isso. Ah, Jonas, você vai conversar com um judeu ortodoxo, um judeu mais tradicional, e ele pode citar isso, não porque você não sabe, mas Jonas foi filho da viúva de Sarepta, que Elias ressuscitou. Isso não tem como provar, ok? Não tem como provar. Mas se tivesse como provar isso, olha que história extraordinária que se tornaria. Você já parou para pensar se isso for uma verdade? Que não tem como a gente descobrir. Não tem como, não tem fonte que prove isso. Mas já pensou se isso fosse uma verdade? Viviane, minha filha, traz café para mim, por favor, Vivi. Traz café para mim. Já pensou se tivesse como a gente provar isso? O cara vem da morte, é ressuscitado por um profeta, depois torna-se profeta com uma missão, assim, uma missão quase que impossível. Olha que coisa fantástica, mas não tem como nós provarmos isso, tá? Mas eu estou dando essa informação só para você saber, que você pode ler isso em outro lugar, e se você ler, você já sabe que se você ouvir alguém falando isso, ah, pastor, eu estava na minha igreja, o pregador foi pregar sobre Jonas e falou isso. Se ele falar isso, ele não tem como provar. Ou se ele tiver como provar, você pega com ele a prova e traz para nós, que eu também quero, que aí eu também vou usar, tá? Mas é só para vocês saberem, tá bom? Valeu a informação, gente? Tá legal até agora? É para vocês ficarem por dentro. Tá legal até agora? Tá tudo tranquilo? Me dá o feedback aí. Embora seja uma informação que não tenha como a gente averiguar, mas eu acho que é uma informação preciosa. Valeu? Eu estava na dúvida se eu dava essa informação para vocês ou não. Eu fiquei na dúvida, falo ou não falo, e aí vocês me dizem, valeu a pena ou não valeu a pena, tá? Que aí pelo menos vocês já ficam por dentro da situação. Tá bom? Valeu? Só que fica combinado, hein? Não pode pregar isso não. Senão vocês vão se enrolar com esse negócio aí. Se vocês forem pregar sobre isso, vocês vão se enrolar. Ó, Carol, vai sair pregando sobre isso não, hein? Margarete, prega sobre isso não, hein? Isso é só uma informação dentro da tradição judaica. Valeu? Vamos lá.
Ah, isso aqui é interessante, hein? Isso aqui é interessante. Vocês lembram das aulas de hermenêutica, das aulas de homilética? Que eu sempre falo isso aqui, que é muito importante você encontrar a doutrina por detrás do texto. Todo texto bíblico que você lê, todo livro bíblico, ele tem uma doutrina, né? Ele tem uma doutrina por detrás dele, ou seja, uma regra de fé por detrás dele. Uma regra de fé, uma doutrina por detrás dele. Cada texto bíblico, ou na sua maioria, né? Na sua maioria, você vai encontrar lá uma doutrina. Por exemplo, eu gosto muito de usar isso. Você vai para a cura da mulher do fluxo de sangue. Você vai encontrar lá, qual é a doutrina que tem lá? É o Deus que cura. A cristologia do texto é o quê? É o Cristo curador. Aquele que tomou sobre si as nossas dores. Você vai ler sobre o Calvário, né? Qual a doutrina? A doutrina da salvação. E aí você vai ler a doutrina da ressurreição. Os textos bíblicos têm doutrina. Quais as doutrinas que nós vamos encontrar em Jonas? Primeira doutrina que nós vamos encontrar em Jonas: a misericórdia de Deus. Tá? A primeira doutrina que você vai encontrar em Jonas, quando você lê os 4 capítulos de Jonas, você vai encontrar um Deus misericordioso. Se você tiver com a sua Bíblia aí, for a Bíblia que você usa para pregar, escreve aí em cima, né? Ou em algum lugar que você se lembre disso. As doutrinas de Jonas. A primeira delas, a misericórdia de Deus. E a segunda doutrina, a soberania de Deus. Então todo o livro do profeta Jonas, ele gira em torno dessas duas doutrinas. Ok? Todos os 4 capítulos do profeta Jonas, eles giram em torno dessa doutrina, dessas duas doutrinas. Quais são elas? A misericórdia de Deus e a soberania de Deus. Nós vamos ver isso daqui a pouco, já, de maneira melhor, tá? Então você vai ver a misericórdia de Deus e a soberania de Deus, obrigado, Vivi, no livro do profeta Jonas, tá? O caráter de Deus no livro de Jonas. Quais são as características do caráter de Deus que nós vamos encontrar no livro do profeta Jonas? Primeiro, um Deus misericordioso. Manifestação do caráter de Deus, misericórdia, tá? Manifestação do caráter de Deus. Na verdade, isso aqui é um atributo comunicável de Deus. Sem querer teologizar aqui, mas vocês sabem que Deus tem os seus atributos incomunicáveis e os seus atributos comunicáveis. Atributo incomunicável de Deus, a sua, por exemplo, né, a sua onisciência, onipresença, onipotência, a sua santidade, são atributos incomunicáveis de Deus. Quais são os atributos comunicáveis de Deus? São coisas que Deus tem, mas que o homem também pode sentir. Então, por exemplo, o caráter de Deus é misericordioso, e nós também podemos ser misericordiosos. E é isso que Deus quer provar para Jonas. Jonas tem uma resistência contra o povo de Nínive, mas Deus quer mostrar para Jonas que nós temos que ter misericórdia. Então o que nós vamos encontrar dentro do caráter de Deus no livro do profeta Jonas? O caráter do Deus misericordioso. Tá pegando aí, gente? Vamos encontrar o caráter do Deus misericordioso. Capítulo 4, verso 2, verso 10 e verso 11. Você vai encontrar isso. Tá? Capítulo 4, verso 2. Jonas fala, ó: pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade. Então aqui aparece o que? O caráter da misericórdia de Deus. Jonas capítulo 4, verso 10 e verso 11. Ó, verso 10 e verso 11. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Ou seja, Deus está dizendo: se eu tenho misericórdia da planta, não vou ter misericórdia do povo de Nínive. Então o que a gente aprende aqui? O caráter misericordioso de Deus. Segunda coisa que nós vamos encontrar sobre o caráter de Deus em Jonas. Gente, isso aqui é informações importantes, tá? Informações para quem quer fazer exegese do livro de Jonas. Estou dando aqui informações importantes
para uma boa exegese de Jonas. Tá bom? Tá ok? Então vamos encontrar um Deus providente. Jonas capítulo 1, verso número 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de despedaçar. O que é isso? É Deus, é o Deus providente. É o Deus que providencia as coisas. Deus providenciou uma tempestade para poder parar Jonas. Verso 15 do capítulo 1. Verso 15 do capítulo 1. Ó, vamos lá. E levantaram Jonas e lançaram no mar e cessou o mar da sua fúria. Ou seja, é o Deus provendo agora a calmaria, é o Deus providente. Tá bom? Terceira coisa sobre o caráter de Deus que você vai encontrar no livro do profeta Jonas é o Deus que se ira. Jonas capítulo 4, verso 2, nós lemos aqui. Jonas fala, Deus é tardio em irar-se, mas Deus se ira. Então, para você que quer fazer uma exegese de Jonas, tá? Você que, assim como eu, é um pregador que se preocupa com os detalhes, que se preocupa com a boa exegese, que se preocupa com a boa interpretação dos livros bíblicos. Lembra do ciclo da hermenêutica que eu mostrei para vocês nas aulas de hermenêutica? Palavra, frase, versículo, capítulo, livro e Bíblia. Para você que se preocupa com esse tipo de interpretação de texto, essas informações aqui são importantes, ok? Então pegou aí duas doutrinas de Jonas: a misericórdia de Deus e a soberania de Deus. Caráter de Deus no livro de Jonas: Deus misericordioso, Deus providente e Deus que se ira. É um Deus que é tardio em irar-se, porém, entre mentes, no caso, é um Deus que se ira. Ok? Pegou aí, pessoal? Pegaram aí? Tá tudo ok? Posso continuar? Vamos continuar caminhando aqui? Vamos lá, hein? Lugares chaves no livro do profeta Jonas. Importante também isso aqui. Tá? Na verdade eu tô caprichando aqui na introdução para vocês, hein, gente? Por isso que eu falei que duas lives só não ia dar. Tô caprichando na introdução para vocês aqui para quê? Para a próxima vez que vocês lerem o livro do profeta Jonas, vocês vão estar aqui sabendo de muita informação dos bastidores, por detrás, da interpretação do texto. Eu quero isso. Eu quero que vocês terminem essa imersão tendo em mente não só significado de versículo, não só interpretação de versículo, mas interpretação do livro. Eu quero que vocês tenham a interpretação do livro de Jonas, não só do versículo. Beleza? Tá tudo ok? Então desculpa aí que tem hora que eu sou até meio redundante, repito uma coisa ou outra, mas são coisas importantes a serem repetidas, a serem faladas, porque fazem parte de uma boa interpretação, de uma boa exegese. Tá bom? Então vamos lá. Quais são os lugares chaves no livro do profeta Jonas? Israel, a nação de Israel. Nínive, que é a capital da Assíria. Tem gente que confunde. A capital da Síria, sem o A na frente. Síria era outra. Assíria, Nínive, ok? Capital da Síria, Damasco. Capital da Síria, Damasco. Capital da Assíria, Nínive. Então, 4 lugares chaves que aparecem aqui: Israel, Nínive, Tarsis e Jope. Eu tive o privilégio de ir a Jope. Quando você chega na cidade de Jope, tem uma imagem de um peixe gigante assim que eles fizeram bem na entrada da cidade de Jope, para lembrar o profeta Jonas. Muito interessante, tá? Lá que também era a casa de Simão, o curtidor, aonde Pedro estava quando foi chamado para ressuscitar Dorcas. Ficava em Jope também. Dorcas, a discípula Dorcas de Atos 9, ficava em Jope. Então você vai ver que Jope é uma cidade muito, muito comum nos relatos bíblicos, tá? Outra informação importante. Então já anotou aí os lugares chaves? Presta atenção agora aqui. Propósito do livro de Jonas. Vou desativar o comentário aqui, tá? Propósito do livro de Jonas: revelar a misericórdia de Deus com o povo de Nínive e o poder do arrependimento. Aí você pode englobar isso aí e aplicar quando você for pregar, aplicar para a humanidade, claro, lógico. Você vai dar uma saudação sobre Jonas, você vai aplicar o livro de Jonas. Irmão, qual o propósito que está por detrás do livro de Jonas? É revelar a misericórdia de Deus com o povo de Nínive, automaticamente a misericórdia de Deus com a humanidade e o poder do arrependimento.
Aonde há arrependimento, há avivamento. Aonde há arrependimento, há conserto. Aonde há arrependimento, há perdão. Então, o propósito do livro do profeta Jonas gira em torno dessas duas coisas aí, tá? Revelar a misericórdia de Deus com o povo de Nínive e o poder do arrependimento. Aonde há arrependimento, há mover de Deus. Aonde há arrependimento, há trabalhar de Deus. Aonde há arrependimento, há coisas da parte de Deus, tá bom? Beleza, gente? Tudo na bênção? Vamos lá. Vamos então aqui para o nosso versículo 1. Versículo 1 do profeta Jonas. Vou ler aqui, tá? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Ó, um versículo simples demais. Simples demais. Mas vamos trabalhar nele aqui agora, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Vamos trabalhar nele aqui agora. Jonas, significado de Jonas, pomba. Significado de Amitai, que é o pai de Jonas, leal ou fiel. Então, o fiel, o leal, gerou um filho e pôs o nome dele de pomba. Lembrando que pomba tem todo um significado, né? Aponta para paz, aponta para mansidão, né? O próprio Jesus disse, sede mansos, né? Humildes como a pomba, ou mansos como a pomba, prudentes como a serpente. Então a gente não sabe qual era a ideia de Amitai ao dar o nome para o filho de pomba, de Jonas, mas alguma coisa nesse sentido, né? De mansidão, de humildade, né? De paz. E não, tão verdade é que pomba é símbolo temático do Espírito Santo, inclusive, para quem ainda não tem meu livro Aves no Altar, eu falo sobre a pomba aqui, o sacrifício da pomba de Levítico 1,14, tá? A única ave que Deus aceita no altar era a pomba ou a rolinha. E Jonas tem esse nome, então repare que é um nome que tem um simbolismo forte por detrás dele, né? Naquele tempo os pais davam nomes aos filhos já apontando para alguma coisa. Então a gente não sabe o que o pai de Jonas, Amitai, tinha em mente quando ele deu esse nome para Jonas. Mas o fato é que era alguma coisa boa. E o nome do pai de Amitai, né, de Jonas, leal, fiel. Então olha que coisa interessante. Jonas vem de um fiel, de um leal. E aí o filho do leal quer ser desleal a Deus. O filho do fiel quer ser infiel a Deus. Qual a lição que a gente extrai? Gente, nós estamos só no versículo 1. Qual lição a gente extrai disso aqui? É que Jonas tem um pai cujo nome significa fiel. E Jonas quer ser infiel. Jonas, a pomba, ele tem origem de alguém que o nome significa leal. E ele quer ser desleal a Deus. Então o que a gente aprende com isso aqui? Qual a aplicação que eu posso fazer logo no versículo 1 do livro do profeta Jonas? Eu tenho que repetir, eu tenho que replicar as qualidades de quem vem antes de mim. Eu não posso quebrar o ciclo de vitória. Eu não posso fazer diferente. No lugar da lealdade, eu trazer deslealdade. E no lugar da fidelidade, eu trazer a infidelidade. Então Jonas, ao tentar fugir da presença de Deus, Jonas está quebrando esse ciclo. E Deus não te chamou para quebrar esse ciclo. Deus te chamou sim para quebrar o ciclo de derrota, o ciclo de infidelidade, o ciclo de ilegalidade. E isso Deus te chamou. Agora, se sua família, se seu pai foi leal a Deus, se sua mãe foi leal a Deus, se o seu mentor foi leal a Deus, se quem veio antes de você foi fiel a Deus, se quem te mentoreou foi fiel a Deus, você não pode quebrar o ciclo. Você tem que continuar no mesmo marco, na mesma pegada. Você tem que replicar isso na sua vida. Tem alguém comigo aí? Deixa eu ver quem está comigo. Dá um alô aí. Só quem está comigo, dá um alô no comentário aí. Pegou a aplicação? Olha que coisa fantástica, gente. Vocês pegaram essa aplicação aí? Só no versículo 1, hein? Pegaram aí a aplicação? Dá um feedback aí, por favor, para eu saber. Só aqui, para quem é pregador, só aqui, irmão, tu já tem uma introdução. Já tem uma introdução de mensagem aqui. Forte, né, Débora? Só aqui você já tem uma introdução de mensagem. Aí, vou aproveitar aqui e vou falar pro pessoal. Ah, pastor, de onde é que o senhor pega esses detalhes? Irmão, é simples. Você tem que fazer uma exegese do texto.
Lembra do que eu falei? Quem está estudando comigo aqui sabe, eu sempre falo isso. Examina o significado dos nomes. Desculpa, gente, eu tô bem gripado. Não é Covid não, tá? É só gripe mesmo. Que eu peguei o calor e frio. Tava em Vitória com 30 e tantos graus. Depois fui para Friburgo com 13 graus. Fiquei gripado. Mas não é Covid não, tá? Então lembra que eu falei? Vai estudar o significado dos nomes. Que isso vai te dar muito desdobramento para aplicação. O pessoal que está estudando hermenêutica comigo aqui sabe. Eu bato nessa tecla direto. O pessoal que está no grupo de estudo comigo, eu bato nessa tecla direto. Só o versículo 1 de Jonas, irmão, eu vou ser sincero para vocês. Se algum pregador já pregou isso até hoje, eu não vi. Pode ser que tenha pregado. Não estou dizendo que pregou. Mas eu não vi ainda. Normalmente a galera passa batida em cima dessa informação. E olha que informação rica e que aplicação extraordinária você pode tirar só do versículo 1 de Jonas. E não parou ainda não, tem mais uma aplicação. Tem mais uma aplicação aqui. Então, igual escreveu aqui o Patrick, né? Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Perfeito, isso aí. Perfeito, isso aí. Entendeu? Então vamos lá. Só que aí, Débora, não para por aí. Olha o verso 1. Estamos no verso 1 ainda, hein, gente? Verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Olha o texto. Veio a palavra do Senhor a ele. Essa introdução é muito comum para se referir ao chamado de um profeta ou uma profecia. Você vai ver, né? E veio a palavra do Senhor a Jeremias, e veio a palavra do Senhor a Ezequiel, e veio a palavra do Senhor a Isaías, e veio a palavra do Senhor. Gente, por que isso é importante? Vou até tirar um comentário rapidinho para explicar. Por que é importante dizer veio a palavra? Lembra de Samuel? E naquele tempo a palavra do Senhor era de muita valia, porque raramente Deus falava. Então, num tempo que as pessoas quase não ouviam a voz de Deus, só para ouvir a voz de Deus, você tinha que ser sacerdote, entrar no Santo dos Santos. Eu vou evitar aqui detalhes para não prolongar muito, porque a hora já foi, já voou. Então, assim, para não prolongar muito, para alguém ouvir a voz de Deus, tinha que entrar no Santo dos Santos, para Deus falar entre os querubins, no meio da nuvem. E aí Jonas começa o livro dele dizendo, veio a Jonas a palavra do Senhor. Aquilo que tem muita gente correndo atrás vem até você. Então Jonas tem um privilégio que a palavra veio até ele. Tem gente correndo atrás da palavra. Tem gente correndo atrás do objetivo. Tem gente correndo atrás do sonho. E aquilo que tem gente querendo ouvir, Deus vem e fala contigo. Aquilo que tem gente buscando, Deus vem e te entrega. Parece só introdução, né? É só uma introdução de uma profecia. Veio a palavra, só a introdução de uma profecia, normal. Você vai ler isso em várias partes da Bíblia. Mas todas as vezes que você lê isso em qualquer outra parte da Bíblia, você tem que ter isso aqui em mente. Foi Deus quem trouxe isso para a pessoa. Foi Deus quem foi até Jeremias. Foi Deus quem foi até Ezequiel. Foi Deus quem foi até Isaías. Foi Deus quem foi até Jonas. Foi Deus quem foi até Elias. Foi Deus quem foi até Eliseu. E aí? Foi Deus quem foi até você. Talvez tem gente aqui participando dessa imersão em Jonas com a gente, que ele não esperava um desfecho desse. Aí Deus te colocou aqui na imersão para dizer, eu vim até você, eu vim trazer isso para você, veio a palavra, estou trazendo a palavra até você. Para de graça, me ajuda a adorar a Deus aí, porque o negócio está ficando forte. Essa imersão vai render. Essa imersão vai render muito, olha isso. Veio a palavra do Senhor, veio a palavra a pomba, filho da fidelidade. Meu Deus, veio a palavra, a pomba, filho da fidelidade. Olha que coisa fantástica, gente. Olha que coisa fantástica. Só no versículo 1. Só no versículo 1. Beleza? Vamos para o verso 2, senão vai virar vigília. Vamos para o verso 2. Pessoal que já fez imersão comigo aqui sabe que o negócio é tenso. Eu começo a falar, eu vou embora. Teve uma imersão aqui que eu fiquei 5 horas falando. Fiz a imersão em Joel, fiquei 5 horas falando. Isso não vai acontecer não, tá, gente? Daqui a pouco já está terminando. Hoje é 1 horinha só. É 1 hora de live só. Deixa eu escolher. Vamos pro versículo 2. Vamos lá, hein? Versículo 2. Me tira uma dúvida. Já vi um pregador falar que os pais de Jonas morreram em Nínive. Onde ele tirou essa informação? Não sei. Eu, particularmente, nunca ouvi falar isso. O pregador tem que dar a fonte. Lembra que eu coloquei no grupo ontem, o pessoal que está no grupo, falei, gente,
quando vocês trouxerem uma informação para o grupo, dá a fonte. Por quê? Porque se for uma informação digna de crítica, e, por exemplo, que alguém pode colocar alguma coisa lá, eu vou criticar se for algo errado. Se eu for criticar e a pessoa der a fonte, a crítica sai de você e vai para a fonte. Então é muito perigoso um pregador dar uma informação sem fonte. Então todas as vezes que você for dar uma informação que for contraditória ou que for nova, você cita a fonte, que você tira a responsabilidade do seu ombro. Então, mano, esse pregador que deu essa informação aí, se ele tivesse dado a fonte, ficaria mais fácil. Mas como ele não deu a fonte, como é que a gente vai afirmar? Eu particularmente não posso não ter tido alcance essa informação. Se eu tiver, eu te passo, tá? Eu vou dar uma olhada aqui, que se eu tiver essa informação, eu te passo essa informação, tá legal? Mas até agora nada. Mas vamos lá. Versículo 2, vou ler para vocês. Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Versículo 2. Nínive, capital da Assíria. Qual era a característica de Nínive? Uma nação cruel. Os ninivitas eram tidos como bárbaros, como cruéis, tá? Então, Nínive era a capital da Assíria, nação cruel, que ficava a mais de 800 quilômetros a nordeste da cidade natal de Jonas, Israel. Então Deus está mandando Jonas para uma terra muito distante. Levando em consideração que o caminho de um dia é 30 quilômetros, caminho de um dia 30 quilômetros, para andar 300 quilômetros, 10 dias. Para andar 600 quilômetros, 20 dias. Mais de um mês de viagem andando 30 quilômetros por dia, que era uma jornada longa. Isso, uma jornada longuíssima, tá? Então Deus está mandando Jonas para uma viagem bem grande. Quando você lê na Bíblia, o caminho de um dia era aproximadamente 30 quilômetros, né? 25, 30 quilômetros. Se a gente for dividir aqui por 20 quilômetros, vai dar uma distância bem grande. 10 dias, 200 quilômetros, 20 dias, 40 dias de viagem só para chegar lá. 40 dias de viagem só para chegar lá. E é o tempo que Jonas fica pregando depois. Meu Deus, deixa isso mais para frente. Pegou o paralelo? Ai, deixa para lá. Aí Deus chama a cidade de Nínive de grande. A grande cidade de Nínive. Por que Nínive recebe o título de grande? Porque Nínive tinha um muro fortificado com aproximadamente 12 quilômetros de circunferência. Então Nínive, ela tem essa característica de ser uma cidade cruel. Ficava a mais de 800 quilômetros ao nordeste da cidade natal de Jonas. Era uma viagem muito longa. E além disso, Nínive tinha um muro. Quem deu essa informação aqui foi John MacArthur, tá? John MacArthur que deu essa informação. Muito interessante. E aí, Nínive tinha um muro fortificado com aproximadamente 12 quilômetros de circunferência. Então, só para o cara andar ao redor de Nínive, levava meio-dia. Era meio-dia para o cara dar uma volta ao redor da cidade de Nínive. Você vê o tamanho da cidade. O cara caminhando meio-dia ao redor da cidade, dos muros da cidade. 12 quilômetros de circunferência, tá? E aí Deus fala para Jonas, por que você tem que ir lá? Porque a malícia de Nínive subiu até a mim. Depois você vai ver Naum citando o profeta Naum, que também fala sobre Nínive. Naum cita essa malícia com mais detalhes. O que seria essa malícia de Nínive? Seria crueldade, era um povo cruel. Materialismo, era um povo muito materialista. Prostituição, um povo que se prostituía. Um povo arrogante, que se achava melhor do que os outros. Tudo isso você vai encontrar no livro do profeta Naum. Lembra que eu falei da importância do contexto remoto? Então, às vezes, um outro livro da Bíblia te ajuda a entender um texto. Então, você, quando lê Jonas, depois você lê Naum, que Naum dá muitas características de Nínive, e dentro dessas características que Naum dá sobre Nínive, você vai conseguir incorporar a sua mensagem dentro de Jonas. Pegou aí? Vou ativar o comentário. Pegou aí? Então você vai lá em Naum, que dentro das informações que Naum dá, você incorpora, você engrossa o caldo no livro do profeta Jonas e vice-versa. Quando você for falar sobre Naum, você pega as informações que Jonas dá. Ok? Tudo ok, pessoal? Versículo 2, tudo ok? Tudo tranquilo? Beber água aqui que eu já estou ficando rouco.
Vamos para o verso 3. Vamos lá, verso 3, hein? Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Olha isso aqui. Vou ler aqui na Almeida Atualizada. Que eu acho interessante demais. Jonas se dispôs. Olha isso aqui, gente. Jonas teve disposição. Jonas se dispôs. Ó. Mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Versículo 3. Para longe da presença do Senhor. Para quem é pregador? Disposição errada. Obrigado, Gideão, meu amigo Gideão, fera demais, ó. Jonas teve disposição, mas para coisa errada. Clama contra ela, é o mesmo que pregar contra ela, é o mesmo que profetizar contra, entendeu? Clama contra ela, ou seja, profetiza contra os pecados dela. Entendeu, Bruno? Profetiza contra os pecados dela, porque o pecado dela subiu até mim. Então você vai pregar contra os pecados, é pregar arrependimento. O que é pregar arrependimento? É pregar contra o pecado. Lembra de Elias? Até quando cocheareis em dois pensamentos? Se é Deus ou se é Baal. Depois você pega, Bruno, e lê em outra versão que vai ficar mais fácil, tá? Lê em outra versão que vai ficar mais fácil. Eu estou usando aqui a versão clama contra ela. Deixa eu ver aqui na versão em outra versão o que aparece. Não sei, eu nem sei qual versão bíblica que eu tenho aqui, porque minhas Bíblias estão tudo lá dentro. Mas se você ler em outra versão vai ficar mais fácil. Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui. Rapaz, tanta Bíblia aqui, mas hoje não tem tantas aqui. A King James não está aqui, a Reina Valéria não está aqui. Mas seria mais ou menos isso, entendeu, mano? Clama contra ela é o seguinte: profetiza o arrependimento, prega contra os pecados de Nínive, tá? O clamar aqui seria esse, clama contra ela seria isso, né? Seria apontar, o clamor, né? Pregar contra o pecado, beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Onde é que eu parei mesmo? Jonas teve a disposição, mas disposição errada, disposição para fugir. Então muitas vezes nós até temos disposição, mas para fazer o errado. Até tem disposição, mas para fazer a coisa errada. Até tem disposição, mas para fazer o que Deus não quer. Gente, isso é só o verso 3 de Jonas. Eu quero ver vocês pregando em Jonas aqui e afundando o prego com vontade, tá? Porque Jonas tem disposição, mas tem disposição errada. Aí deixa eu dar a informação que está no slide aqui, senão não vamos parar no verso 3. Ó. Tarsis, provavelmente uma cidade ao sul da Espanha.